programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá Piracicaba, boa tarde, agora meio-dia e 4 minutos, ao vivo na sua televisão. Estamos retomando o Câmara Convida de 2020, as nossas atrações sempre nas tardes de sextas-feiras. E o nosso primeiro convidado você vai saber agora com a repórter Rosa Cardoso. Rosa. A TV Legislativa retoma hoje o programa Câmara Convida. O primeiro convidado será o presidente do Legislativo, Gilmar Rota, que, entre outras ações, elencará o início dos trabalhos legislativos desse ano e seu trabalho na zona rural. Presidente Gilmar Rota, prazer recebê-lo aqui no Câmara Convida. Prazer é meu, Marcelo. Seja bem-vindo para abrir aqui a nossa programação ao vivo, sempre às sextas-feiras, da meio-dia até a 1 da tarde. Exatamente, é um prazer estar aqui mais uma vez para estar conversando um pouco sobre as atividades da Câmara, atividades do Parlamento piracicabano, que é muito importante levar à população, mostrando para ela o que o Parlamento piracicabano está fazendo por nossa querida Piracicaba. Presidente, nós tivemos o início dos trabalhos agora nesse mês de fevereiro e no primeiro dia você conversava com os parlamentares aqui, dizia da importância da participação popular e também das proposituras que deram entrada na casa, porque muita gente acha que com a interrupção das reuniões plenárias, das camarárias, em dezembro, da segunda quinzena de dezembro e o mês de janeiro, as pessoas acham que a Câmara também não trabalha, fica a porta fechada lá. Mas realmente não é isso que aconteceu, porque nós tivemos aqui no primeiro dia mais de 500 proposituras, foi isso mesmo? É, exatamente. Isso aí, algumas pessoas falam que quando chega no recesso legislativo, que é dezembro, né, até a primeira semana do mês de fevereiro, a Câmara entrou em recesso. Não é que a Câmara parou de trabalhar, a Câmara continua trabalhando. Simplesmente as reuniões camarárias que acontecem toda a noite, segunda e quinta-feira, nesse plenário, elas não têm mais. Ou por que não tem? Porque todas as proposituras, todos os documentos que foi gerado durante o ano pelos vereadores, eles têm que ser tramitados pela casa, têm que ser analisados, têm que fazer vários trabalhos. E o recesso parlamentar nada mais é do que uma determinação da nossa Constituição Federal, que coloca que nós temos que entrar em recesso. Mas a Câmara continua trabalhando. Todos os departamentos da casa, todos os servidores da Câmara estão trabalhando, continuam trabalhando. E os gabinetes dos vereadores, o gabinete de cada um dos 23 vereadores, estavam atendendo sim a população. Prova disso é que foi gerado nesse recesso parlamentar mais de 500 proposituras. 500 proposituras que têm atendido a população, atendido uma demanda que chegou até os gabinetes da Câmara de Vereadores. Questão de corte de mato, limpeza, asfalto, problemas de saúde, enfim, educação, enfim, vários assuntos vieram nesse período e todas as pessoas que procuraram pessoalmente ou via telefone ou pelas redes sociais foram atendidas e foi gerado o documento que foi solicitado. É bom que se fale que somente é suspensa a reunião plenária que é realizada às segundas e quintas-feiras. Exatamente. Quem vir aqui durante o dia para conversar com um vereador, ele está no gabinete e ele é atendido normalmente, presidente, principalmente nesse mês de janeiro e início de fevereiro. Exatamente, a Câmara funcionou normalmente, tá? Os gabinetes funcionando, os departamentos funcionando, a população vindo conversar com o vereador, ele está presente, está atendendo no seu gabinete, está trabalhando. O que não tem é simplesmente a reunião camarária, que é à noite. Presidente, na reunião plenária de ontem à noite, você recebeu das mãos da sua equipe um documento, né, um relatório, e esse relatório agora será encaminhado para a Comissão de Meio Ambiente, também de Agricultura, para que emitam um parecer, e tem outro relatório ainda na questão do regimento interno da Câmara de Vereadores e da Lei Orgânica. Foi feita uma revisão, é isso? Exatamente. Há 2 anos atrás, a Câmara montou uma comissão para estudar o regimento interno e a Lei Orgânica. Propositura é essa, legislação, regimento interno é uma legislação interna da Câmara de Vereadores que disciplina todas as ações e atividades do Poder Legislativo. E a lei orgânica é como se fosse a Constituição do município de Piracicaba. Só que faziam mais de 10 anos
que essas duas leis não eram atualizadas. Elas estavam totalmente diferentes do que das mudanças que aconteceram nas leis maiores, na Constituição Federal, nas leis estaduais e leis federais. Então, há 2 anos atrás, foi montada uma comissão de estudo formada por vereadores, funcionários do Poder Legislativo e passaram a estudar essas duas leis, o Regimento Interno e a Lei Orgânica. E agora, ontem, na data de ontem, eu recebi no gabinete da presidência a vereadora Nancy Tami, o vereador Laí Braga, o vereador Lércio Trevisan Júnior, o vereador Tozão, o vereador Vagnão, que são membros dessa comissão, e eles me entregaram uma cópia do Regimento Interno atualizado, modificado, e também uma cópia da Lei Orgânica, também atualizada, modificado. Tudo de acordo com o que diz a legislação estadual e federal. Agora, em posse dessas duas alterações, eu vou encaminhar para correções ortográficas, para correções de dissertação, que vai ser feito pelo Departamento Legislativo dessa Casa, e a hora que estiver pronto, essas duas proposituras serão transformadas em projeto de resolução. Esse é um projeto de resolução, após ser transformado, vai seguir a tramitação normal, passando por todas as comissões da Câmara que se forem necessário, e após isso, estiverem aptos, virá ao plenário para discussão e votação dos senhores vereadores. Presidente, é bom que se diga que uma lei municipal ela não pode se sobrepor a uma lei do Estado e uma lei estadual não pode se sobrepor à lei federal. É isso, tem que trabalhar em consonância as três esferas. Exatamente, é a hierarquia. A lei maior é a lei federal. A lei estadual ela tem que ficar abaixo da lei federal. Mas, porém, permite que algumas legislações estaduais se adequem a cada atividade do município, que um município é diferente do outro. Então, se você tem uma lei federal que impõe algumas restrições ao município, mas essas restrições no município de São Pedro não tem o porquê, daí a lei estadual ela corrige essas distinções que possam ter. E daí o município ele elabora a própria lei dele, que também tem que seguir a lei federal, a lei estadual e ele tem que organizar a lei municipal que fique de acordo com as duas legislações. É isso que foi feito com o regimento interno e com a lei orgânica principalmente. Mas lembrando o quê? Que ela está seguindo todas as normas estaduais, federais, mas também está vendo caso a caso do que possa acontecer dentro do município de Piracicaba e se adequando ao formato de que é o município de Piracicaba. Estamos recebendo, no início aqui do Câmara Convida de 2020, o presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, o vereador Gilmar Rota, do MDB, abrindo aqui a programação de sexta-feira ao vivo da TV Câmara de Piracicaba. O Câmara Convida sempre ao ar, do meio-dia a 1, sempre às sextas-feiras. Você acompanha aqui esta programação com os nossos convidados, daí o nome Câmara Convida. Presidente, na sua administração também você determinou a criação de uma comissão para separar e catalogar os documentos aqui oficiais da Câmara de Piracicaba, mas que também aqueles que vieram da administração municipal aqui para casa, enfim, ter um destino próprio, um arquivo, e aqueles que já perderam, já saíram da temporalidade, serem descartados. Exatamente. O ano passado, quando assumimos a presidência da casa, o trabalho que nós fizemos foi montar um departamento, estruturar um departamento de arquivo, documentação e história de Piracicaba, e principalmente da Câmara de Vereadores. Para se ter uma ideia, Marcelo, muitos documentos de história da criação do município de Piracicaba estavam dentro desse prédio, dentro da casa, só que não estavam armazenados, guardados de uma forma correta. Estavam colocados em caixas, encostados no canto, num arquivo aberto, aí sofrendo intempéries do tempo, chuva e tudo mais. Com a criação desse departamento, eu determinei após que eles fizessem todo o levantamento do que tem na casa. Para se ter uma ideia, nós achamos aqui na Câmara, vamos dizer assim, em algum canto desse prédio, a ata de fundação do município de Piracicaba. Tem aqui? Tem aqui. Estava colocada em um canto, para não falar a palavra jogada, certo? Mas estava aqui colocada num canto da casa a ata de fundação do município de Piracicaba. Uma ata que conta a história do nascimento de Piracicaba, abandonada, se perdendo com o tempo. Esse departamento, a hora que acabou descobrindo, achando esse documento, ele passou por toda uma recuperação, desse documento, minuciosamente, arrumando até os pedacinhos do papel que estava rasgado, foi feita a colagem, de acordo com deve ser feito
por esses departamentos. Nós temos profissionais hoje dentro desse departamento que fazem recuperação do documento histórico. E daí passamos a arquivar certo, a organizar todo esse documento. E nesse ano aqui, o que eu pedi para eles, como tem vários documentos que tem uma história antiga, de uma proposituras de vereador, documentos de vereador, mas que ele não pertence à história do município ou que ele já está armazenado de outra forma, então, como nós temos o espaço físico delimitado, existe uma legislação federal, tá, que é administrada pelo patrimônio histórico do país, aonde os nossos servidores estiveram conversando em São Paulo, foram visitar. Então, existe uma legislação que determina o tempo. Cada documento, qual o tempo que você pode manter ele armazenado fisicamente. Então, o que está sendo feito agora? Montamos uma comissão formada por esses funcionários do departamento, com um representante de cada setor da casa, que eles estão analisando documento por documento. Documento que passou a validade do tempo, um documento que não tem tanta importância, ele vai ser eliminado, tá? Conforme a legislação federal determina. Outros documentos que contam a história de Piracicaba, igual esse que nós achamos aqui da ata de fundação de Piracicaba, além de mantermos ele como a ata fisicamente, logicamente, toda guardada do jeito que é para ser, nós vamos criar um dispositivo, um arquivo digital. Então, inclusive, a outra atividade que eu dei para o departamento é que ele procure descobrir qual a melhor forma de arquivar esses documentos digitalmente. Tá? Nós vamos ter eles em papel e vamos ter eles digitalmente. E após ter ele digitalmente, nós vamos disponibilizar o acesso de todos esses documentos através do site da Câmara de Vereadores. Ou seja, quem quiser fazer uma pesquisa vai ficar muito estar à disposição ali para eles. Para baixar esse documento. Exatamente. Alguns documentos já está sendo feito. Já estão disponíveis. Já estão disponíveis dentro do site da Câmara. Provavelmente a ata de fundação da Câmara já está disponível também, certo? Então nós vamos ter o arquivo desses documentos físico, mais guardado do jeito que é. Inclusive nós temos um cofre aqui na casa enorme, né, que é aquele que é anti-chama, que não tem, que não danifica, totalmente climatizado. Esses documentos vão ser guardados e o digital, certo, que está sendo passado digitalmente, ele começa a ficar disponível em todas as redes sociais, no site da Câmara, para que qualquer pessoa, estudante, alguém queira conhecer a história da Câmara de Vereadores, poderá acessar no site. E também, Marcelo, a Prefeitura do município de Piracicaba, todos os documentos dela também, que são idênticos com o da Câmara, vai ser disponibilizado nesse site também digitalmente. Esse propósito é um propósito muito grande, beneficia toda a população, presidente. Toda a população e mostra o respeito que nós temos com a história da cidade de Piracicaba. Tá certo. E logo nós já temos aqui na Câmara o projeto Conheça o Legislativo, onde os estudantes vêm para cá conhecer um pouco da história da Câmara, mas teremos também em breve os alunos vindo para cá estudarem aqui, né, na Câmara e ao mesmo tempo solicitando esses documentos. Exatamente. Nós temos vários projetos que envolvem o estudante de Piracicaba. E um dos projetos que nós estamos pensando ainda, organizando para que aconteça, na realidade são dois. Um que já deve começar agora em 1º de março, que é a Câmara vai à escola. Então, daquele que conhece o Legislativo, onde que o estudante vem para a Câmara, nós vamos levar a Câmara até a escola dele. Escolas. Então, nós vamos passar uma manhã, uma tarde, um dia inteiro dentro da escola estadual, da escola municipal, conversando com os alunos, os vereadores conversando com eles, mostrando como funciona, estar passando um dia inteiro lá com os estudantes. E um outro é fazer com que os estudantes venham até a casa, conheçam o nosso departamento de documentação e eles passem a pesquisar, eles passem a conhecer a história da cidade aqui dentro da Câmara de Vereadores. Que eles passem também uma manhã ou uma tarde aqui conosco dentro da casa, conhecendo a história, conversando participando de cada setor da casa, de cada departamento. Mas esse aqui a gente vai tentar organizar até no 2º semestre. Bom, Câmara vai à escola, primeira mão aqui para Temer Câmara, presidente. A Câmara vai para a escola agora, acho que a partir de março. Tá certo. Presidente, para finalizarmos aqui a sua participação, não podemos deixar também de comentar o seu trabalho, né, na zona rural, já que tem uma atuação muito forte
perante os bairros da zona rural de Piracicaba, que é uma das mais extensas do país. A zona rural de Piracicaba, hoje, só em estrada de circulação, são 2.750 quilômetros. Só em estrada. Só em estrada. Mas a zona rural de Piracicaba, ela é 80% maior que a zona urbana do município. Ela é muito extensa. Nós temos várias produções agrícolas, não é só cana-de-açúcar como tem falado por aí não. Tem sim a cana-de-açúcar, tem eucalipto, tem hortifruti granjeiro, tem criação bovina, equina, tem tudo que você imaginar. Certo? E nós temos os produtores, que eles fazem a plantação deles e saem dia a dia para vender nos nossos varejões municipais. Eles vêm nos varejões municipais e ali eles vendem o produto deles. São pessoas que trabalham, acordam de manhã, trabalham dia a dia, de segunda a segunda, dentro da produção dele. Temos também a produção familiar, onde que a própria família cuida da sua plantação. É muito bonito ali. E a gente sabe que a zona rural de Piracicaba merece um pouco mais de atenção. A zona rural de Piracicaba precisa de ter um apoio do poder público. E nós procuramos fazer esse papel. Nós corremos atrás, ajudamos na questão da diversificada de produção, ajudamos na questão do transporte, tá? A questão de unidade de saúde. Vamos falar um caso aqui, no bairro de Anhumas. O bairro de Anhumas tem um posto de saúde, ele fica a 45 quilômetros longe de Piracicaba. Imagine uma moradora do bairro de Anhumas se locomover, de sair de lá para ser atendida aqui num posto de saúde de Piracicaba, 45 quilômetros de ônibus, vai demorar 2 horas para chegar. Então nós conseguimos agora, nós vamos começar a construir agora, também no mês de março, uma nova unidade de saúde no bairro de Anhumas. Recebemos a doação de uma área de 1.000 metros quadrados, da frente do posto de saúde atual, e a prefeitura já licitou, já tem uma construtora que já ganhou essa licitação. Em março, inicia a obra de construção de uma unidade de saúde nos moldes e nos padrões de todas as unidades de saúde que nós temos aqui na cidade de Piracicaba. Daqui em Santa Bárbara, 30 quilômetros. Daqui em Anhumas, 45. Você vê a diferença como que é. A discrepância da distância do centro do município até o distrito de Anhumas. Exatamente, presidente. É muito distância. Mas a gente está trabalhando junto, vários vereadores têm trabalhado para a zona rural de Piracicaba, o prefeito Barjas Negri tem dado atenção, muita atenção para a zona rural, principalmente agora que nós tivemos uma chuva muito forte em Piracicaba, várias estradas foram danificadas que estão em torno da zona rural, mas a Secretaria de Agricultura e Abastecimento trabalhou até de madrugada para arrumar corrigir, né? O acesso que foi danificado. Presidente, muito obrigado pela sua participação, abriu um espaço na agenda para hoje nos prestigiar aqui e participar da primeira edição do Câmara Convida de 2020. Aguardamos você numa próxima oportunidade aqui, trazendo aqui as informações. Eu agradeço, Marcelo, estou à disposição de vocês aí para qualquer momento e faço aqui um convite a vocês que venham aqui à Câmara de Vereadores, venham conhecer a Câmara de Vereadores, procure conversar com os vereadores, tragam as suas reivindicações, principalmente sugestão. Traga sugestões para que nós possamos levar ao Executivo e fazer com que Piracicaba possa continuar crescendo muito mais. Que, aliás, Marcelo, ela foi eleita ontem a primeira cidade do país em gestão pública. Puxa vida. A primeira cidade do país em gestão pública foi eleita ontem. Então, estamos muito felizes porque a Câmara de Vereadores participou, sim, desse momento dela. Parabéns para vocês. É um mérito e tanto, presidente. Obrigado. É um mérito nas costas, né? É um mérito de toda a cidade de Piracicaba. Então tá certo. Conversei aqui com o presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, o vereador Gilmar Rota, do MDB, abrindo aqui a programação ao vivo. Às sextas-feiras, o Câmara Convida. Os nossos convidados já estão aqui, aguardando já as respectivas participações. E antes de trazer aqui a próxima convidada, eu vou mostrar para você a matéria que nós fizemos no Centro de Documentação e Transparência da Câmara, esse assunto que o presidente Gilmar Rota já detalhou para você durante aqui a explicação dele, que é a separação e catalogar, né? Catalogação desses referidos documentos antigos, documentos oficiais da cidade de Piracicaba. Após, continuaremos aqui com o Câmara Convida. Veja a matéria. Com o objetivo de tornar mais eficiente a gestão documental da Casa, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos teve sua primeira reunião no início deste mês. Trabalhando de forma multidisciplinar,
profissionais da Câmara de diversas áreas de conhecimento traçam estratégias e procedimentos a serem adotados na casa. Comissão multidisciplinar, a começar pela Giovana, que é arquivista, recém-contratada pela Câmara através de concurso público. Vamos dizer que ela é o cerne da comissão, assim, aqui do que é a Giovana, em função das atribuições do cargo dela. Nós temos a Caroline Domingues, que é do Departamento de Assuntos Jurídicos, tem que ter um profissional da área jurídica ali para dar todo o amparo legal. O João Paulo Siqueira, informática, vai nos auxiliar com relação aos nossos documentos audiovisuais e digitais, enfim. A Isabelle do protocolo. O protocolo é um setor-chave para toda a tramitação de documentos aqui na Câmara e também faz parte da comissão a Eduarda Moretti. A Duda Moretti é a nossa estagiária, que tem dado um apoio fantástico para a comissão e tem agregado bastante ao estágio dela essa participação aí. A comissão fará uma série de estudos para, na sequência, criar um plano de classificação e uma tabela de temporalidade para os documentos da Câmara. Servidora do setor de protocolo, Anne Isabelle, fala da importância da implementação da tabela de temporalidade, já que com o novo instrumento de classificação, todo documento que der entrada na casa já receberá a destinação e catalogação corretas. E 80% de todos os documentos passam por aqui, né? Então, ano passado nós fechamos, né, o protocolo com 30 mil documentos, né, que foram protocolados aqui, né? Então, assim, tudo começa aqui, né? A gente está buscando como catalogar separar esses documentos, o que é permanente, o que não é. Então a gente tem assim uma perspectiva mais assim a longo prazo de poder criar um sistema, né, no protocolo de que a partir daqui ele já possa sair, né, com essa tipologia etiquetado assim, se é um documento permanente, se é um documento temporário. Então quando ele chegar no seu destino, né, a pessoa já vai saber se aquele documento ela pode descartar futuramente ou se não é um arquivo permanente. E na era digital, pensar em como arquivar este imenso volume de informações é tarefa a ser criteriosamente estudada. Estamos estudando todas as possibilidades de arquivamento disso para nortear os nossos projetos de data center, para ter uma infraestrutura suficiente para armazenar todas essas informações. Diversos documentos históricos serão digitalizados, nosso acervo de fitas VHS, que nós temos registrado, todas as atas, sessões eletrônicas, serão também digitalizadas, e também tem a questão dos tratamentos dos documentos digitais, que serão avaliados, né, com relação à temporalidade desses documentos, e todo o setor de informática está envolvido com relação ao armazenamento dessas informações. A comissão deverá marcar em breve uma nova reunião para dar andamento aos trabalhos. Agora 12 horas e 28 minutos, boa tarde Piracicaba, estamos ao vivo na sua televisão. É o programa Câmara Convida que está no ar, a primeira edição, na tarde desta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. E vamos saber quem é o nosso próximo convidado ou convidada. Rosa. Sarampo, com a participação da enfermeira da Vigilância Epidemiológica Municipal, Márcia Viviane Ferraz Oliva. Ok, muito obrigado, Rosa. Nós estamos recebendo hoje a Viviane Ferraz Oliva e também a Cibele Melo ao meu lado aqui. Cibele, tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-la. Prazer é meu. E o assunto é a campanha de vacinação contra o sarampo. Essa campanha teve início na última segunda-feira e amanhã nós teremos o dia D aqui em Piracicaba. Cibele, como é que foi o início dessa campanha aqui no município? Então, essa campanha, né, como você falou, iniciou agora na segunda-feira, dia 10. Muitas pessoas já procuraram, né, as unidades de saúde para receber a vacina. Lembrar que essa vacinação é uma campanha que a gente chama de seletiva, ou seja, vai avaliar a caderneta de vacinação. Então, o público-alvo são as crianças e adolescentes, né, de 5 a 19 anos. Então, vai procurar a unidade de saúde e vai avaliar a caderneta. Então, nessa faixa etária, teria que ter 2 doses da vacina tríplice viral. Essa vacina protege contra o sarampo, cachumba e rubéola. Então, tem que ter 2 doses registradas. Então, quem não tiver a dose, aí vai receber a dose faltante. Então, quem não tiver nenhuma dose, recebe a primeira.
e depois de 30 dias recebe a segunda. E quem tiver uma dose só recebe essa segunda dose e fica com o esquema completo. Perfeito. Só lembrando que a Cibele e a Viviane, não é, são da Vigilância Epidemiológica Municipal, e a Cibele é do setor de vacinas e imunização da Vigilância Epidemiológica Municipal aqui do município de Piracicaba. Agora, Cibele, me corrija, né, se eu estiver aqui enganado, equivocado, mas não tem um tempo assim que parece-me que o sarampo some, não dá sinal aí de proliferação da doença e tem um tempo que a doença volta, enfim, a gente acha que está a doença erradicada e na verdade não. E por que isso acontece na prática? Então, a circulação maior assim, do vírus é no tempo do inverno e primavera. Inverno e primavera, é esse período aí. Esse período que tem maior casos, né, a circulação maior do vírus. Então, agora, nesse período, então está mais calmo. Mais calmo. Agora, como que vocês montaram a estrutura para poder trabalhar nessa campanha e principalmente as atividades para amanhã, que é o dia D? Isso, amanhã estarão abertas 41 unidades de saúde, né, disponíveis no município. Trabalharão das 8 da manhã às 5 da tarde. Tá? Então vai ter PSF aberto, UBS, tem as unidades maiores que são os CRABs, né? Então estarão abertos. Tem também a listagem, né? Se tiver dúvida, será que a unidade mais perto de casa vai estar aberta ou não? Então tem a divulgação no site da prefeitura e também pode estar ligando na vigilância ou procurando a unidade de saúde para saber se vai estar aberta ou não. Mas tem disponível essa listagem no site da prefeitura, da Secretaria de Saúde. Lembrando que é o piracicaba.sp.gov.br, lá tem todas as secretarias, tem também as informações da Secretaria Municipal de Saúde. A campanha é realizada, Cibele, uma vez por ano. Essa campanha de vacinação contra o sarampo. Isso, nós tivemos o ano passado 2 campanhas, né, de sarampo, uma no mês de outubro, outra no mês de novembro, tá? Então com diferentes faixas etárias. Agora esse ano terão 2 campanhas também de sarampo, uma no primeiro, né, semestre, uma no segundo semestre, então no mês de agosto haverá uma segunda etapa da campanha. Então lembrar que nessa primeira etapa, a gente vai estar, o público-alvo é as crianças e adolescentes de 5 a 19 anos. E em agosto haverá a segunda etapa, que vai contemplar o pessoal na faixa etária de 30 a 59 anos. Tá, então, primeira etapa, 5 a 19 anos. E depois a segunda etapa, dos 19... De 30 anos a 59. E de 19 a 30, essas pessoas estão... Então, elas já participaram na campanha do ano passado. Do ano passado, então já estão imunizadas. Isso. E quais são os sintomas do sarampo, Cibele? Então, para ser assim, por exemplo, um caso suspeito de sarampo, então eu teria que apresentar febre e o exantema, que é um vermelhidão pelo corpo, e esses 2 sintomas têm que ter apresentado, e mais um desses sintomas, por exemplo, uma coriza, uma conjuntivite, uma tosse, então mais assim um sintoma mais respiratório para ser caracterizado como um suspeito de sarampo. O médico ele pode se equivocar no diagnóstico do sarampo ou não? Ele de cara ele já sabe que é sarampo? Então, às vezes acontece de suspeitar de sarampo e não ser. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem a dengue também, que também tem essa característica, sintomas, né? Febre, febre, exantema. Então, daí teria que, assim, às vezes pode até suspeitar, mas também lembrar, né, da dengue, e nesse período, né, de chuva, agora está tendo ainda muita confirmação de dengue. Portanto, então, todas as unidades básicas de saúde, também PSFs, é isso, Cibele? Também estarão amanhã abertos, né, para receber a população. Isso, para receber a população. E lembrar também que amanhã as unidades que estarão abertas vão atender outras faixas etárias também. Então, a campanha é de 5 a 19, porém, tem uma criança menor de 5 anos que tem alguma vacina em atraso, então o responsável pode estar procurando a unidade também amanhã de saúde, que estará aberta, e vai colocar em dia o calendário. Assim também como as pessoas, né, acima de 19 anos, às vezes um adulto que trabalha, não teve tempo de ir durante a semana, então também pode estar procurando a unidade que, se tiver alguma vacina em atraso, vai estar atualizando a caderneta. Justamente isso que eu ia perguntar para você. Por exemplo, a pessoa que está nos vendo agora ao vivo, o nosso telespectador,
de repente ele tem dúvida ali se ele é para ir ao posto de saúde, à unidade básica de saúde, o PSF, para receber a vacina. Como que ele tem que fazer? Mesmo assim, ele vai, leva a carteira e as funcionárias na hora já fazem essa avaliação, Sibeli? Isso. Então, mesmo se estiver fora dessa faixa etária de 5 a 19 anos, procure a unidade de saúde, que se você tiver alguma vacina em atraso, vai ser disponibilizada as vacinas amanhã nessas 41 unidades. A partir do momento que a pessoa desenvolve a doença do sarampo, quantos dias ela fica com essa doença, Sibeli, até ela se recuperar? Então, a gente fala que o período de transmissibilidade assim, é de 5 dias antes de aparecer o exantema, que é o vermelhão, até 5 dias depois, né, ela vai estar transmitindo. Então, se vai na escola, né, se a pessoa trabalha, então esses 5 dias depois que saiu o vermelhão, ficar afastada. Ela tem que obrigatoriamente ficar afastada para evitar o contágio, né, com outras pessoas. Isso, contaminar outras pessoas. Certo. Sibeli, mais alguma informação adicional? A partir do momento aqui que está ao vivo na nossa TV Câmara, fazer um convite para a população, né, amanhã no sábado, para verificar essa questão da vacina nos postos de saúde. Todos os bairros são atendidos aqui no município, né? Isso, então, sim. Dá uma passadinha lá para ver se está tudo em ordem, né? Checar a carteira de vacinação e realizar a tarefa do dia. Isso mesmo. E também é uma novidade assim, que entrou recentemente agora no calendário vacinal. Então, o reforço da vacina de febre amarela aos 4 anos de idade. Tá? Então, quem tiver criança aí com 4 anos, que já foi na unidade de saúde, já tomou as vacininhas aos 4 anos e na época não fazia o reforço da febre amarela, então comparecer na unidade, que daí tem esse acréscimo no calendário vacinal do reforço da febre amarela aos 4 anos. E também as crianças que têm acima de 5 anos, mas receberam a primeira dose da vacina de febre amarela antes de completar os 5 anos, também têm direito a esse reforço. Tudo isso, amanhã, os funcionários, eles reforçam para a mãe e para o pai e também para a pessoa que ali for para verificar essa questão. Sim. Ele é bem informado ali no momento. Sim. Quer dizer, mesmo que ele não tenha que tomar vacina contra o sarampo, mas ele é informado ali dessas outras vacinas que estão disponíveis. Isso mesmo. De sarampo está em dia, mas tem que tomar a febre amarela, o reforço. Tá. Então, daí vai aplicar a vacina. Não tomou a gotinha porque naquele dia que foi na unidade não tinha vacina, então tem que tomar a gotinha. Então, depende, assim, se tiver alguma vacina em atraso, aí amanhã vai estar colocando em dia. E também lembrar que a campanha vai até o dia 13 de março, então não deu para levar amanhã, porque às vezes a criança estava com febre, não estava doentinha. Então lembrar que até dia 13 de março a vacina estará disponível em todas as unidades de saúde. Não precisa marcar hora, é só chegar na unidade de saúde, lá se apresentar e as providências serão tomadas ali. Isso. Importante levar a caderneta, de vacinação, né? Para ser avaliada. Certo. Sibeli, tem muitas pessoas que ainda deixam de vacinar seus filhos, ou adolescente, o jovem que não se interessa por vacina, que foge de posto de saúde, por exemplo. Vocês têm muitos casos assim que vocês têm ciência? Sim, alguns chegam, né, até a vigilância, assim, falar, a mãe não quer que faça vacina, né? Tem recusa, tem esses movimentos aí anti-vacinas, né? Mas lembrar que as vacinas, assim, disponíveis tanto na rede pública quanto na rede privada, são vacinas seguras, com poucos efeitos colaterais, né? E que previnem contra doenças muito graves. Certo. Tá? Que podem até levar à morte. Quer dizer, está disponível para a população, está ali, de graça, né? Então Sim. É só procurar uma unidade de saúde do bairro ali que toda a informação está lá. Isso mesmo. Certo. Quero agradecer, Sibeli, sua participação hoje ao vivo aqui na nossa TV Câmara, no programa Câmara Convida, falando sobre a campanha de vacinação contra o sarampo que se estende até o dia 13 de março. 13 de março, né? Isso. Quem sabe vocês voltam depois para fazer uma avaliação dos trabalhos que foram realizados aqui na cidade. Agradeço muito a sua companhia aqui, agradecer também a Viviane Ferraz Oliva, que é diretora, né, da Vigilância Epidemiológica Municipal de Piracicaba, funcionária lá da Vigilância, e a Sibeli, que é do setor de imunização da Vigilância Epidemiológica Municipal. Sibeli, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.
Agora, antes do nosso próximo convidado aqui no Câmara Convida, nós temos uma reportagem sobre a rede de atendimento à mulher aqui no município, encabeçada pela vereadora Nancy Tami, e depois dessa matéria teremos o nosso convidado para fechar aqui a edição do Câmara Convida. A gente já volta. Confira a matéria. Após finalizar o fluxograma de apoio às mulheres em situação de violência e também às instituições que prestam atendimento a estas mulheres, o grupo trabalha agora para concluir 2 objetivos. O levantamento de dados sobre a violência no município, demanda que já foi encaminhada ao Executivo por meio de ofício, e a criação de uma cartilha que unificará todos os estudos concluídos pelo grupo. Ajustes e melhorias foram propostos pelos participantes. Tem alguns ajustes, como, por exemplo, adequar mais a parte de segurança, o texto em relação às formas de violência, conferir os contatos, né? E passar isso para que todas possam também manifestar a sua opinião. A ideia é que tenha pelo menos 2 produtos, uma cartilha que seria algo assim menor, né, bastante objetivo, e outra com um pouco mais de informações. Mas ainda é um boneco disso. Nós temos lá, além do fluxograma, todas as instituições envolvidas, os tipos de violência, a apresentação de um contexto do trabalho em relação à violência contra a mulher. Então, acho que vai mais um pouquinho aí para ter isso totalmente elaborado, mas é um trabalho realizado por todas as instituições, que são muitas, que fazem parte aqui desse trabalho de rede. Propostas de atividades para a programação da Semana da Mulher, que ocorrerá entre os dias 2 e 6 de março, também foram discutidas. Este será o primeiro ano em que a semana é coordenada por vereadoras. Nancy Tami comemorou o avanço, mas ressalta que a inclusão também deve estar presente nos temas e no público. Então, a semana ela foi construída com sugestões, por exemplo, surgiu até aqui pela Coronel Adriana a sugestão de trabalhar a violência obstétrica, e aí a gente viu que tinha várias vivendo isso nas suas instituições. Surgiu também da questão da mulher na política, pela professora Eliane Berlato. A gente vai levar lá para a USP para discutir isso com a moçada, com as meninas também. Surgiu da gente comemorar e evidenciar todo o trabalho produzido nessa rede. Também acho que aí, e é importante, Rosa, que a gente pede para que todas tenham voz. Então, não colocar as mesmas para falar. Cada grupo vai direcionar, né, o trabalho de uma tarde e de uma noite. Luana de Oliveira participou da primeira mesa redonda, que ocorreu no Dia da Mulher em 2018 e originou a criação da rede. De lá para cá, ela participou de várias reuniões e elogiou a evolução do grupo. Eu pude participar de uma grande parte das reuniões em 2018 e algumas em 2019, e é muito legal ver como isso cresceu, como a gente tem mais agentes, como outros serviços foram surgindo dentro dessa proposta. Então, tanto a educação quanto serviços de saúde específicos, falando sobre a questão do aborto, a questão da violência obstétrica, a questão das violências sexuais, onde essa mulher deve ir, quando ela chega numa delegacia, qual deve ser o protocolo de atendimento também para outras questões. Então, esse crescimento, e eu como advogada atuo com isso, é muito legal. Eu também posso orientar as mulheres que chegam a mim com algum pedido, conhecendo esse sistema. Porque a gente fala em equidade, fala em avanços para a mulher na sociedade, e isso não faz bem só para as mulheres, faz bem para todos que convivem aqui nessa terra, nesse momento, né? E isso no mundo todo. Super. Muito bem, estamos de volta agora, 12h e 44 minutos. A gente sempre reforça aqui que o programa é ao vivo, nas tardes de sextas-feiras, no início de sexta-feira, da tarde de sexta, nós temos aqui do 12h a 1h o programa Câmara Convida. E você que nos assiste à noite, também diurno, no período da manhã, de madrugada, a gente lembra que o programa é reprisado ao longo aqui da nossa programação. Eu falo o horário aqui de sexta-feira, agora 15 para 1 da tarde, mas pode ser que você nos veja aí de madrugada, pela manhã, então você está vendo a reprise do programa, que é apresentado ao vivo sempre às sextas-feiras. Vamos saber agora o nosso próximo convidado aqui na nossa roda de convidados. Rosa.
Finalizando a edição, o presidente do CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional Piracicaba, Homero Escarso, abordará a retomada da economia e a premiação das empresas destaque de Piracicaba de 2019. A TV Câmara é sintonizada na frequência de 60.4 UHF, além do canal 4 da NET e 9 da Vivo Fibra. É com você, Marcelo. Obrigado, Rosa, pela participação. Homero Escarso, gerente do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui para a gente falar de um assunto tão importante que é a geração de empregos, a retomada da economia e a premiação das empresas destaque de Piracicaba 2019. Tudo bem, Homero? Tudo bem, obrigado pelo convite. É uma satisfação em podermos falar um pouco do CIESP e um pouco aí da moção e do destaque que já estamos aí na 14ª edição. O CIESP, ele é um balizador do mercado, é um termômetro do mercado, Homero. Ele verifica ali como é que está a economia, a contratação, também demissão de funcionários, como que as empresas estão indo, se está indo bem, se estagnou, se infelizmente fechou as portas e assim funciona. Na realidade, para contextualizarmos um pouco, hoje o CIESP é a maior entidade representativa da América Latina. Nós temos 43 unidades no estado de São Paulo, portanto, a nossa representação é estadual e aqui em Piracicaba nós temos uma diretoria regional. Sim, nós fazemos uma série de pesquisas, levantamentos e sabemos das demandas, das necessidades e das dificuldades das indústrias dos mais diversos segmentos. E através disso, nós propomos ações que poderão ser em âmbito federal, estadual ou municipal, para minimizar, assim, os efeitos e atender, dentro das possibilidades, sempre em consonância com o poder público, essas reivindicações. Tá certo. Quando você diz 43 unidades, todas elas são regionais ou não? Nós temos, citar um exemplo de uma municipal. Santa Bárbara do Oeste é uma diretoria municipal, certo, porque só atende aquele município. Nós temos em São Paulo distritais. Lá nós temos 4. Oeste, Leste, Sul e Norte. Então, no total, são 43 regionais. Perfeito. Mas com esse detalhe, sendo distrital na capital e sendo municipal aqui vizinha em Santa Bárbara do Oeste. No caso, a unidade de Piracicaba que você comanda é uma regional. É uma regional responsável por alguns municípios. Sim, começando Santa Maria da Serra, São Pedro, Águas de São Pedro, Charqueada, Saltinho, Rio das Pedras e Laranjal Paulista e Piracicaba, que compõem a nossa regional. Piracicaba Perfeito. E mais 7 cidades, são 8 no total. Homero, nós tivemos aí nessa semana a premiação de 16 empresas aqui do município que foram premiadas pelo CIESP, também pela Câmara de Vereadores. E eu pergunto para você, qual que é o critério que vocês se utilizam para poder premiar determinada empresa? Olha, nós avaliamos através de critério técnico, nós mensuramos 8 quesitos através de performance. Vou dar um exemplo, uma empresa que num ano tinha 300 funcionários, passou para o ano seguinte para 330. Então, ela cresceu 10% com relação ao número de funcionários. Então, a gente anota esse item. Ela faturou, digamos, 100 mil reais. Isso é uma hipótese, tá? É um exemplo. No ano aqui, seguinte, ela faturou aí 130 mil reais. Então, ela cresceu 30%. Ela exportou 10, no ano seguinte ela exportou 15, então ela cresceu 50% e mais outros 5 quesitos. Isso é feito uma tabulação, posteriormente é uma comissão que avalia isso, você dá um ranking para essas empresas desses 8 critérios técnicos e posteriormente as melhores classificadas nós vamos até a empresa para checar se realmente os números encaminhados são os números reais. Se são aquilo mesmo. Exatamente. Então a gente faz uma avaliação in loco para dar essa credibilidade, essa transparência e realmente mostrar depois com a homenagem, com a moção, né, que nós já estamos no 14º destaque industrial. É dessa maneira que é feito. Geralmente isso começa agora, agosto, setembro de um ano, para seguir com a premiação em novembro.
e posteriormente falando um pouco aqui da Câmara, do trabalho em conjunto com o vereador Pedro Kawai. Desde 2007 ele nos apoia com relação a esse trabalho conjunto, essa parceria. Queremos aqui deixar registrado esse agradecimento a todo o gabinete do vereador Pedro Kawai e a ele principalmente por estar em sintonia conosco, sempre pensando no emprego, na renda, na contribuição e na melhora do município como um todo, lógico, em parceria com o CIESP, que é a entidade representativa da indústria. E nós tivemos lá acompanhando essa entrega para as 16 empresas aqui do município. Vamos ver essa reportagem e já voltamos aqui para dar continuidade com o diretor regional, Homero Scarso. Vamos ver. Desde 2004, o CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Diretoria Regional de Piracicaba, reconhece e valoriza as principais indústrias de pequeno, médio, médio-grande, grande porte e especial de Piracicaba, por meio do Prêmio Destaque Empresarial. Para a escolha das premiadas, são considerados 8 critérios: faturamento, número de funcionários, volume de exportações, investimentos realizados, valores investidos em responsabilidade social, investimentos em tecnologia da informação, certificados vigentes e investimento em pesquisa e em desenvolvimento, conforme explicou o gerente do CIESP, Homero Scarso. Bom, isso começa mais ou menos em agosto, setembro. Nós encaminhamos questionário para as empresas respondem esse questionário, a gente faz uma avaliação por porte, pequena, média, média grande, grande e especial. A partir dessas avaliações, são 8 quesitos importantes que são avaliados, são selecionadas as principais empresas com, digamos, os critérios técnicos desses 8 quesitos. As 16 indústrias premiadas também foram homenageadas pela Câmara, por meio de moção de aplausos por iniciativa do vereador Pedro Kawai, em solenidade realizada na última quarta-feira. Foram homenageadas ArcelorMittal, Caterpillar, Sankia, Unimed, Lef Pisos e Revestimentos, Painco, Hoje Papéis Especiais, Elrin Klinger, Wade Plus, Dan Power, Wipro, Kutner, Poliend, Compfértil e Cópias e Companhia. Nada mais justo que não só nós, vereadores, mas toda a cidade que nós representamos, os mais de 400 mil habitantes, reconhecer e homenagear essas empresas que se destacaram no segmento da indústria, que gera emprego, gera renda para os seus funcionários, gera recursos para o município poder investir na saúde, na educação, enfim. Que a gente possa cada vez mais ter empresários como os que são ligados ao CIESP, como esses que estão sendo homenageados hoje, possam ter cada vez mais que se dedicam e se entregam ao dia a dia do município. Para as 16 empresas, você já viu aí as empresas premiadas, enfim, é um importante estímulo, né, para os empresários continuarem gerando renda e também emprego aqui no município. Sim, é importante porque tem empresas que ela pega uma classificação, aí ela faz a lição de casa, ela investe, ela contrata, ela exporta mais e acaba alcançando uma outra posição no ano seguinte. Então isso gera uma competição sadia, estimula esse investimento, esse crescimento e acaba, sem dúvida nenhuma, sendo reconhecida pelo CIESP e também pelo Poder Legislativo através da Câmara. Então é um trabalho importante de incentivo e já lançamos aqui um desafio para o próximo ano agora de 2020, porque termina um, já começamos outro. Então, pedimos aí aos interessados que são associados que nós já estamos aí já preparando o 15º Destaque Industrial que ocorrerá agora em 2020. E o que os empresários falam lá no CIESP, falam para você, para a sua equipe lá? A economia está melhorando, teve início já retomada, que avaliação que você pode fazer para a gente, Homero? Olha,
Nós tivemos um início de 2019, só para fazer uma retrospectiva, razoável. No segundo semestre de 2019, houve uma certa, assim, um arrefecimento, ou seja, uma certa diminuição. Agora, para 2020, tem uma expectativa um pouco diferente. Algumas coisas já foram desamarradas, a reforma da Previdência contribuiu de uma maneira para que isso resolvesse ou desse um caminho para essa questão. A questão da taxa de juros, ela está num patamar nunca visto, de 4,25 a Selic. Então, isso são indicadores que, olhando para frente, começa a animar um pouco mais o empresariado. Então, são fatores que deverá, ao longo de 2020, contribuir aí para uma queda, para um crescimento do PIB um pouco melhor do que tivemos no ano passado, 1,1%. O que você considera de maior entrave ainda para as empresas? Maior entrave, nós sabemos que essa questão internacional, houve uma disputa entre dois grandes países, ficou aí por 1 ano e meio, 2, internacionalmente falando, e isso, obviamente, atrapalhou um pouco essas questões aqui com o Brasil. Nós tivemos uma crise muito profunda na Argentina, é o segundo melhor parceiro comercial, então isso atrapalhou um pouco. Então, se essas amarras forem acertadas, esses dois grandes países estão resolvendo essa questão, poderá melhorar ainda a questão externa. A questão interna é infraestrutura. Nós temos uma infraestrutura muito complicada, então precisamos melhorar isso, a questão de portos, aeroportos, rodovias. Nós temos uma safra maravilhosa, um agronegócio tranquilo, mas a hora que ela vai ser destinada até o porto para exportação, faltam estradas, faltam pontes, temos que também pensar as ferrovias. Então, o Brasil precisa desamarrar a questão da infraestrutura, mas sabemos que isso passa por investimento, tá? Então, você tem que melhorar o PIB e olhar muito para a infraestrutura. Consequentemente, isso vai ajudar um pouco mais o resultado de todas essas empresas. A Argentina hoje é o segundo maior parceiro do país. Ela foi. Ela foi. Com a questão que ela teve muito em crise o ano passado, recentemente, isso né? Afetou o resultado da nossa balança comercial e sem dúvida nenhuma. Agora, internamente, como você não está tendo muito investimento por parte do governo federal, obviamente a infraestrutura fica amarrada. Então, toda uma cadeia produtiva acaba sendo prejudicada e não saindo como deveria, tendo um crescimento satisfatório. Perfeito. Quem que é o maior parceiro ou os maiores parceiros do Brasil? Olha, nós temos China e Estados Unidos, são parceiros importantes aí, aqui, e lógico, a Argentina também contribui bastante, mas em termos globais, China e Estados Unidos continua sendo um parceiro forte nosso. Ou seja, tem que ter um bom relacionamento com eles para continuar exportando para eles lá. Não tem a menor dúvida. E no caso da Argentina, agora o presidente deu até uma declaração por esses dias aí, querendo até reforçar o relacionamento com a Argentina, fazendo com que volte a ser um grande parceiro. A questão lá é um pouco mais complexa, porque o nosso mercado, num país de quase 210 milhões, é um mercado forte. Na Argentina, o poder aquisitivo da população está bem abaixo, então, consequentemente, o consumo acaba sendo prejudicado. E um maior destino nosso, que são veículos, acabou sendo prejudicado. Então, tem que fazer um trabalho de médio prazo para que haja essa melhora na relação. De curto prazo, as intenções são boas, mas depende de questões políticas e questões macros, que com certeza melhorará esse resultado aqui conosco. E no Brasil ainda o grande problema é a infraestrutura. Se produz bem, só que a hora que chega na infraestrutura ainda peca por esse motivo. Se nós falarmos de agronegócio, em se falando ali do centro-oeste, porque nós temos aqui na nossa cidade uma excelente infraestrutura
para nós escoarmos até o Porto de Santos. As nossas máquinas, os nossos equipamentos. Agora, quando você fala em infraestrutura de Brasil, realmente toda essa pujança, que na realidade o Centro-Oeste é um outro país. Você acaba sofrendo, trazendo perdas e encarecendo essa competitividade do nosso agronegócio. Aqui em Piracicaba, voltando a reforçar, a nossa infraestrutura com rodovias, com um aeroporto aqui do nosso lado e o Porto de Santos, nós estamos razoavelmente bem. Uma outra coisa que é importante citar, quando você fala em termos de Piracicaba, é a qualificação. Hoje, a necessidade de se ter uma qualificação é muito importante, porque não adianta você investir, ter um equipamento lá de 2 milhões, se você não tem alguém preparado para isso. Então, é muito importante se perceber que está tendo uma necessidade, assim, bastante rápida, de você estar olhando profissões que antes não existiam, passa a existir, e até profissões que estavam aí até pouco tempo, e se não for feito nada, essas profissões deverão sair. Então, a tecnologia boa, ela traz produtividade e competitividade, mas tem que se observar isso, que isso impacta no resultado também, a qualificação. Perfeito, Homero. Fala-se muito agora em ferrovias. Ferrovias vão ajudar a melhorar a infraestrutura ou você acredita que não? Sim, porque se nós olharmos em termos de meio ambiente, um vagão, ele tem assim um volume muito grande, né? Uma locomotiva, ela pode transportar 100, 200 vagões, você vai diminuir o impacto desse combustível, você pode ter uma locomotiva fazendo um papel de 100 a 200 caminhões. Então, sem dúvida nenhuma, você terá minimizar até alguns congestionamentos, como a gente vê em época de safra no Porto de Santos. A ferrovia já chega aí com um volume maior e, sem dúvida nenhuma, isso é uma possibilidade muito boa, porque em países mais desenvolvidos que o nosso, a ferrovia é praticamente o primeiro item de transporte, de logística. Estou falando Estados Unidos, Europa, né, e até em alguns outros países. E aqui no Brasil não. Temos também a hidrovia, que a gente pode aproveitar muito, mas também é pouco aproveitada. Então, isso também melhorará isso, né? Temos alguns aeroportos, mas eles já estão dando sinais de uma capacidade assim, já estão quase no limite da capacidade, falando de Viracopos, que é carga, e de Guarulhos, que são passageiros. Então a gente tem que olhar isso como um todo. E tem muito trabalho pela frente, um desafio enorme, tanto do governo federal e do governo estadual para, lógico, em termos de nosso governo aqui, municipal, está sendo feito um bom trabalho, na medida que seja possível, e logicamente já trouxemos grandes investimentos aqui para a nossa cidade e com certeza Piracicaba está colhendo esse resultado desse planejamento feito anterior. E consequentemente com as ferrovias vai diminuir também o preço para a população. Não tenha dúvida. Vai diminuir para o empresário ele consegue diminuir o produto, o valor final. É porque não adianta, se você tem um custo mais elevado, isso vai ser repassado para aquele produto e logicamente quando ele chega na ponta, ele terá um custo maior. Se você consegue diminuir esse custo, consequentemente você vai ter um valor menor. Agora, isso depende, por exemplo, se for uma sazonalidade, chove muito, um produto hortifruti granjeiro, não há logística que resolve, porque ele está com problema lá na produção. Né? Então, salvo essas intempéries né, que ocorrem, eventualmente, como tivemos chuvas agora recentemente, poderemos melhorar isso. Certo. Homero, muito obrigado pela sua participação, ilustrando aqui o Câmara Convida, a primeira edição de 2020. Aguardamos você numa outra oportunidade e bons trabalhos lá já na preparação do 15º Prêmio Empresa Destaque aqui do CIESP Regional Piracicaba. Nós que agradecemos a oportunidade
e esperamos, assim, sempre que possível, estamos à disposição para falarmos um pouco aqui com vocês. Certo, eu conversei aqui com Homero Escarso, diretor regional do CIESP Regional Piracicaba, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Agora, para finalizar, é sexta-feira, lembra, Agenda Cultural, e Agenda Cultural nós vamos ver aí as dicas para você curtir aí a sua sexta-feira, sábado e domingo, chegando agora. A gente já volta. Oi. Olá, a Agenda Cultural está de volta com diversos eventos em Piracicaba. Confira! A peça Precisamos Falar de Amor será encenada nesta sexta-feira no Teatro Municipal Dr. Losso Neto e conta a história dos viúvos Pilar e Bento, que se conhecem através de um aplicativo. A atração tem início às 9 horas da noite e os ingressos custam R$ 60 a inteira, R$ 30 a meia e R$ 35 para integrantes dos grupos Unimed e Clube JP. Compre pelo site megabilheteria.com. Para quem curte música dos anos 60, a dica é o espetáculo Iê Iê Iê, a festa da Jovem Guarda, com a participação de Martinha, Vanderlei Cardoso, os VIPs e Dene, da dupla Dene e Dino. Será neste sábado, a partir das 9 horas da noite, no Teatro Municipal Dr. Losso Neto. Os ingressos custam R$ 90 a inteira, R$ 45 a meia, R$ 60 para os idosos e para os que comprarem antecipado, e R$ 45 para integrantes dos grupos Unimed e Clube JP. Acesse megabilheteria.com. No dia 16 de fevereiro, haverá na Estação da Paulista o Contos na Combioteca, que se trata de uma Kombi com diversas obras expostas, desde histórias contemporâneas, clássicas e poesias. A visitação é das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, com entrada gratuita. O Salão de Aquarelas de Piracicaba está com inscrições abertas para a mostra que acontecerá na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. Até o dia 28 de fevereiro, você poderá inscrever seus projetos pelo Facebook da Pinacoteca e também pelo site semac.piracicaba.sp.gov.br/pinacoteca. Haverá premiação aos selecionados. E por hoje é só. Bom final de semana a todos! Passando para você mais uma dica cultural, no próximo domingo, dia 16 de fevereiro, nós teremos lá na capela do bairro Monte Alegre, Orquestra de Cordas Maestro Benedito Dutra, com a regência do Luiz Fernando Dutra. Então, uma grande pedida para você aí, o próximo domingo, 10 horas da manhã, no bairro Monte Alegre, aqui em Piracicaba. Na capela lá do bairro Monte Alegre, nós teremos a participação do maestro Luiz Fernando Dutra. Enfim, é a Orquestra de Cordas Maestro Benedito Dutra, que é o nome da orquestra, com a regência do Luiz Fernando Dutra. Todos estão convidados, entrada franca à população, para você conferir esse grande evento na manhã de domingo, às 10 horas da manhã. E nós estamos finalizando aqui a primeira edição do Câmara Convida. Muito obrigado desde já pelo seu carinho da audiência. Lembrando mais uma vez, a gente sempre reforça que o Câmara Convida, ele é reprisado ao longo aqui da nossa programação, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, em qualquer horário que você esteja nos visualizando pelos canais de comunicação da TV Câmara de Piracicaba. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Eu contei com os trabalhos do Paulo Soares aqui no nosso estúdio, a central técnica do Emerson Pigosso, também o Márcio Braga, a direção-geral do Felipe Marchiori e a apresentação de Marcelo Bandeira. Lembrando que eu já volto dentro de alguns instantes, junto com o Fábio Alvarez, para a gente fazer aqui uma avaliação dos trabalhos camarários que foram realizados na noite desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, com a aprovação dos projetos, também dos requerimentos, indicações, de moções e também entrega de homenagens. É o programa pós-pauta que você vai ver dentro de alguns instantes aqui na programação da TV Câmara, comigo, Marcelo Bandeira, e também em companhia do jornalista Fábio Alvarez aqui da TV Câmara.
O Câmara Convida se despede de você, uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e na sexta-feira que vem nós estaremos de volta nesse mesmo horário do meio-dia 1 com mais uma edição ao vivo do programa Câmara Convida. Um abraço, até mais. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos da TV Câmara de Piracicaba. Estamos de volta com o programa Pós-Pauta, uma avaliação dos trabalhos camarários realizados na noite desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020. Ao meu lado aqui está o jornalista Fábio Alvarez. Fábio, tudo bem? Você ontem acompanhou o início da reunião camarária e tem as informações aqui para os nossos telespectadores do que foi aprovado, do que não foi aprovado, do que foi adiado e as homenagens também, não é isso? Exatamente, Marcelo. Olá a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Então hoje nós trataremos da 4ª reunião ordinária de 2020, né? Que como o Marcelo aqui introduziu, foi bastante tranquila, uma reunião bastante... tivemos 27 proposições que foram votadas, né? E agora ao longo do programa nós vamos então entrar um pouquinho nelas, né? Expor o que foi realmente trabalhado aqui na noite de ontem. Certo, Fábio. Geralmente no primeiro expediente, que é o horário que tem início a reunião plenária, 19h30, geralmente tem a leitura das indicações e também a entrega de homenagens e antes a tribuna popular. Tivemos oradores ontem. Exatamente, Marcelo. No expediente, né, a Câmara, o presidente recebeu a documentação aqui, né, o plenário recebeu toda a documentação para as próximas sessões e já deu início, então, ao uso da tribuna popular, né. Na noite de ontem nós tivemos 2 oradores. A primeira foi a senhora Raquel Moreno, que falou sobre o tema diversidade surda, né. E na sua exposição, ela abordou um projeto de lei do senador Romário, o projeto de número 6.284, que traz na explicação da sua ementa a obrigatoriedade do ensino de Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, a estudantes surdos em todos os níveis e modalidades da educação básica. Então a oradora se posicionou favorável à aprovação desse projeto de lei, de autoria do senador Romário, né, e foi basicamente isso que a fala dela orbitou. E que se estenda para todo o país. Exatamente, é um projeto de lei federal, então, se caso aprovado, vai se estender para todas as escolas do país inteiro. Inclusive Piracicaba aqui no ensino público, Exatamente. O ensino de Libras, que hoje é uma necessidade, né, Fábio? É uma necessidade. Ela, enquanto surda, né, a Raquel Moreno, ela é surda, mas ela é uma surda falante, né, e ela defendeu justamente isso. Ela acha que o ensino da Libras para os alunos surdos será uma forma de inclusão de todos, né? Porque às vezes alguns conseguem falar, outros não conseguem falar, então é uma forma que eles tenham uma base comum, que eles possam se comunicar e que haja essa integração entre todos, né? E lembrando que a Raquel Moreno também já participou aqui da TV Câmara, do programa Câmara Convida, e ontem esteve, ontem à noite, explicando aos vereadores a necessidade da aprovação desse projeto federal e que se estenda para todo o país, no ensino público. Exatamente, Marcelo. E aproveitando já na sequência, nós tivemos o uso da tribuna popular por outro orador que estava inscrito também na noite de ontem, né? Que foi o senhor José Carlos Magazine. Ele abordou o tema dos radares e das multas na cidade de Piracicaba, né? De acordo com ele, existe uma indústria da multa na cidade, né? Que a prefeitura arrecada muito com essas multas e pouco dá de retorno para a população. Foi basicamente nisso que a fala dele, o sentido da fala dele. E ele também aproveitou a oportunidade para falar sobre a empresa AEGA, né? Que é concessionária que possui um contrato com a Prefeitura de Piracicaba no setor de saneamento. De acordo com ele, essa empresa possui uma série de irregularidades e o orador informou que ele fez já denúncias ao Ministério Público sobre essas possíveis irregularidades da empresa e foi nisso que ele defendeu, foi nisso que a fala dele, o uso da tribuna popular foi nesse sentido. Nesses 15, 20 minutos, acho que acredito 10 minutos para cada um. Foram aproximadamente 10 minutos para cada um, Quando exato. são 3, são 6 minutos e meio para cada um. O total são 20 minutos de discussão e de acordo com o número de oradores inscritos, esses minutos são divididos aí de forma equânime entre eles. Certo. Então, no caso, esses 2 oradores dividiram. Tiveram 10 minutos cada um. 10 minutos cada um. Exatamente. Perfeito, depois a reunião continuou tranquilamente, seguiu, né? Seguiu, após o uso da tribuna popular, nós tivemos a entrega de uma moção de aplausos, né, de autoria do vereador Wagner Oliveira, né, o Vagnão, para a Academia Infight Regis Muay Thai, em comemoração aos 5 anos da academia, né? E o nosso editor aí, o Emerson Pigosso, ele fez uma seleção um pouco de alguns trechos da entrega dessa moção que nós vamos acompanhar agora aí no VT. Nós vemos aí o vereador Vagnão, o vereador Laércio Trevisan, a vereadora Coronel Adriana e a vereadora Nancy, que fizeram então a entrega, né? Tanto ao Regis quanto a sua esposa e a sua filha e a sua mãe, que foram os homenageados. E agora nós teremos aí uma breve fala do Regis, né? Fazendo um agradecimento
pelo recebimento dessa proposição aí. Nós vemos aí também o vereador Gilmar Rota aí também, junto com eles. Vamos acompanhar agora, então, o trechinho da fala do Regis. Ele vai entrar aí, isso aí. O esporte mudou a minha vida, tá? E vem mudando a vida de muita gente, tá? Então, meu muito obrigado a todos. Com as palavras do homenageado, declaramos por encerrada a entrega da moção de aplausos à Academia Infai do Regis Muay Thai pelos seus 5 anos de fundação nas pessoas de Luiz Reginaldo Pesato, Regis Muay Thai, pela Laura Pesato, Joana Vesta Pesato e Nicole Pesato. Tá certo, Fábio. O Regis, em companhia dos familiares, recebendo esta homenagem na noite de ontem, proposta aí pelo vereador Vagnão. E os destaques continuaram também, né? Exatamente, Marcelo. Ainda no expediente, o vereador, presidente da Casa, Gilmar Rota, ele fez um comunicado, né? Ele informou que uma comissão aqui da Câmara, que estava estudando tanto o regimento interno da Casa quanto a lei orgânica do município, essa comissão terminou esses estudos que buscam atualizar a legislação, né? Deixar ela de acordo com a Constituição Federal, com o demais ordenamento jurídico sobre o tema, né? E nós também separamos um VT, então, desse trecho do Gilmar recebendo isso e fazendo um agradecimento aos membros da comissão, né? Nós temos um trechinho das falas do Gilmar e também de outros vereadores. Nós vamos aí soltar agora esse VT. Acompanhe conosco. Vamos acompanhar. Senhores vereadores, senhoras vereadores, apenas comunicar aos senhores que a Comissão de Estudos do Regimento Interno e da Lei Orgânica, apresentada pelo vereador Trevisan, Coronel Adriana, vereadora Nancy, vereador Vagnão, vereador Tozão, entregaram a essa presidência os 2 volumes de todo o estudo que foram feitos, tanto do regimento interno como a lei orgânica, o qual foi entregue a essa presidência para que comece a fazer a análise de redação, de escrita, né, para ver se está tudo certo. Então nós vamos estar encaminhando por esses dias para que ele já comece a ser feito esse estudo e assim que tiver concluído, ele será encaminhado ao departamento jurídico e dará sequência na tramitação da Casa como um projeto de lei já autuado para que em breve ele venha a plenário a ser votado. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Trevisan. Gostaria de parabenizá-lo pelo apoio e, em especial, parabenizar a vereadora Nancy por toda a coordenação na presidência desses trabalhos, pelo seu empenho e dedicação, que senão não seria possível, com certeza, a conclusão desses relatórios. Então, é bom a gente reconhecer publicamente quando a pessoa se esforça, quando a pessoa é determinada, e o regimento interno e a lei orgânica do município é muito complexa e foi muito estudada e avançou nesses últimos 10 anos agora com essa nova revisão. Eu quero aqui, Trevisan, também parabenizar a comissão, de fato, a todos os vereadores que participaram. Creio que foi 1 ano de estudo, né? 2 anos trabalhando. E também a vereadora Nancy por ter estado à frente dessas 2 comissões. E está aqui o trabalho feito, regimento interno e lei orgânica, tá? É um volume grande, certo? Mas com certeza está atualizado de acordo com a Constituição Federal e outros ordenamentos. Parabéns, vereador Nancy, parabéns a todos os vereadores que participaram nesses 2 anos dessa comissão de estudo. Uma questão de ordem, rapidamente, acho que agradecer as palavras do presidente, do vereador Trevisan e a todos. Nós tivemos aí 14 vereadores, é claro que alguns se colocam mais tempo. É fundamental essa revisão, tanto da lei orgânica quanto do regimento interno, que estava bastante defasada, inclusive em relação à Constituição Federal, no caso da lei orgânica. Passamos pelo plano diretor e eu gostaria de deixar um agradecimento especial aqui também ao Departamento Legislativo, ao Departamento Jurídico e da Documentação e todos os técnicos que nos ajudaram, nos auxiliaram para chegar até esse resultado. Obrigada. Muito bem lembrado, vereador Nancy, o agradecimento aos servidores dessa Casa de Lei pelos seus departamentos, né? Comunicação, Jurídico, Legislativo. Teve mais algum, Fábio? Documentação e transparência, tá? Então aqui o meus agradecimentos a todos os servidores de todo esse departamento. Fábio, nós estamos acompanhando a fala do presidente Gilmar, agradecendo os vereadores, a Nancy e também o vereador Trevisan, fizeram aí as suas explanações.
do recebimento desse documento que compila aí o regimento interno e também a lei orgânica do município. É um estudo, é uma né? atualização né? Tanto do regimento interno, que trata das questões aqui da Câmara, propriamente dito, quanto da lei orgânica do município, né? Para quem está nos acompanhando aí não conhece, não tem muita familiaridade com esses termos, a lei orgânica do município, só para a gente explicar um pouquinho, é como se fosse a Constituição Federal, né? A Constituição Federal é o ordenamento mais alto, né? Os princípios mais elevados da União. Depois nós temos a Constituição dos Estados, né? Que também trata dessas questões. E a lei orgânica do município é como se fosse a Constituição do município, né? A lei fundamental que traça toda a questão administrativa do município. Então, é a lei mais importante do município de Piracicaba. E as esferas trabalham em consonância. Uma lei municipal ela não pode se sobrepor à do Estado e o Estado não pode se sobrepor à lei federal, e os três trabalham em harmonia. Daí a importância de se manter sempre atualizado de acordo com esse ordenamento jurídico, aí, tanto estatal quanto federal, né? Justamente, Fábio. Temos mais novidades também, né? Mais aprovações e projetos. Exato. Daí, terminado o primeiro expediente, nós tivemos então início às votações, né? Como nós já mencionamos no início, nós tivemos 27 proposições que estavam na pauta, né? Nós tivemos a inclusão de mais um requerimento em caráter de urgência, né? Que era de autoria da vereadora Coronel Adriana, que foi incluído também, foi votado. E só para destrinchar, então, ao todo foram 2 projetos de decreto legislativo, 19 requerimentos, um projeto de lei complementar em segunda discussão, um projeto de lei em segunda discussão, 2 projetos de lei em primeira discussão. Basicamente foi isso, né? Como eu disse também, a inclusão de um outro requerimento em caráter de urgência. Certo. Tanto os requerimentos quanto as moções, elas foram votadas em bloco, né? Então todos foram agrupados e os vereadores votaram em conjunto todos e aprovaram todas as moções e os requerimentos também. Englobadamente, né? Englobadamente, exato. E os projetos de lei complementar e os decretos legislativos foram votados um a um, né? O único que nós tivemos algo um pouco diferente que não foi aprovado já em primeira discussão foi o projeto de lei 302 de 2019, né, que é de autoria do Executivo e que trata do Plano Municipal de Turismo para a cidade de Piracicaba, né? É um projeto de lei, né, que ele está em consonância com o plano diretor, que já foi votado aqui na cidade, é um dos planos setoriais previstos dentro do plano diretor, que vai justamente tratar dessa questão do turismo em Piracicaba, traz uma série, nós até comentamos no programa pré-pauta, né, Marcelo? Isso. Um pouco do que é o conteúdo desse estudo, né? É um estudo bastante grande, são mais de 300 páginas elaboradas pelo Executivo nesse plano diretor do turismo de Piracicaba. Fábio, pegando um gancho com você aqui, são muitas cláusulas nesse projeto de turismo proposto pela Prefeitura de Piracicaba, e uma delas, por exemplo, é notificar proprietários que tenham imóveis ao entorno do Parque da Rua do Porto e do Engenho Central, principalmente imóveis considerados abandonados. Esses proprietários, depois desse projeto ser aprovado do jeito que está, é bom que se diga, pode ainda haver alterações, eles serão notificados a fazer a limpeza e a conservação do imóvel, principalmente na região central, região turística aqui de Piracicaba. E também um atendimento às pessoas moradoras de rua e também as pessoas, um atendimento à prostituição aqui de Piracicaba. Inclusive está na cláusula desse projeto. Como você está dizendo, o projeto ele foi adiado, é isso, né? Isso, a votação não aconteceu. Não aconteceu. Os vereadores, eles fizeram alguns apontamentos em relação a esse plano, né? A vereadora Nancy e a vereadora Coronel Adriano subiram à tribuna, expuseram seus pontos de vista, né? No geral, elas fizeram uma avaliação positiva desse plano diretor do turismo, mas colocaram algumas ressalvas que, inclusive, nós vamos acompanhar agora num VT. E após essa discussão, o vereador Gilmar Rota ele colocou a possibilidade desse plano diretor ele ser encaminhado para comissões da casa, para que seja melhor avaliado, feito um outro estudo, dado um parecer conjunto. Nós vamos acompanhar agora, então, um trecho do VT das vereadoras utilizando a tribuna para falar sobre esse projeto. Vamos ver. Este é um primeiro plano setorial que entra após a aprovação do plano diretor. E acho que merece muito cuidado, muita cautela, também muito diálogo a respeito. O plano diretor, ele trouxe no seu capítulo 2, no artigo 8º, ele trata das políticas setoriais. E o plano, esse que nós vamos votar agora, de turismo, ele está lá no inciso 9º como política de turismo. Logo em seguida vem a integração dos planos, e isso é muito importante, que a gente fale do turismo, que fale junto com a cultura, que fale do rural, que fale da mobilidade, que fale da infraestrutura em todo esse município grandioso que a gente tem, grande e grandioso, né? É o 19º em tamanho do estado.
Então, existe uma integração desses planos. O que eu considero que, assim, se ele tivesse talvez um pouco mais fragilizado, ia até pedir para a gente dar um tempo maior. Só que eu gostaria, por exemplo, quanto comissão de meio ambiente, quanto comissão de agricultura, ele se refere tanto a esses temas e nós não tivemos a oportunidade de acolher nas nossas comissões para dar o parecer que seja favorável, mas nossas contribuições, né? Eu acho que nossas contribuições. Então, como vão vir, e tem um prazo estabelecido no plano diretor, pela emenda que foi colocada, 180 dias, para vir todos os outros setoriais que são obrigatórios pelo plano diretor, mais as leis específicas, que a gente não tenha tanta pressa, que a gente consiga, não é que a gente vai alongar, é o nosso último ano de mandato, não é nada disso, mas que a gente possa dar a contribuição dessa casa com a audiência que nós não tivemos, com parecer no processo do Conselho do Turismo, né? Que mais? Poderia ter discutido mais com a sociedade e considerar essa riqueza de colaboração que nós demos no plano diretor e que a gente conseguisse conciliar e ver onde isso pode caminhar melhor em conjunto. O turismo é um fator, para qualquer cidade é um fator gerador de renda, gerador de trabalho, né? A gente viu um belíssimo diagnóstico, realmente o diagnóstico foi muito bem feito. O turismo é um fator, para qualquer cidade é um fator gerador de renda, gerador de trabalho, né? A gente viu um belíssimo diagnóstico, realmente o diagnóstico foi muito bem feito. Mas quando chega na parte prática do plano, que é como ele vai se desenvolver, ele deixa a desejar. Fica muito no ideário, então se estabelece diretrizes e se estabelece objetivos, certo? Mas não se estabelece metas e nem ações para o cumprimento dessas metas. Por isso que a gente tinha que poder dar contribuição, porque não dá para a gente ter plano que fique só no ideário. E esse plano fica só no ideário, porque não há estabelecimento de metas. Ele fala na justificativa do projeto que tem lá, né, objetivos para curto, médio e longo prazo, mas é objetivo. Quando você estabelece que o objetivo do turismo rural é esse, eu tenho que falar quais as ações que eu vou desenvolver para que esse objetivo seja alcançado e o quanto eu quero cumprir dessas ações que eu propus em qual período para que esse objetivo seja alcançado, porque senão fica só no ideário. E essa é a grande falha desse plano. Nós vimos aí os vereadores fazendo já as suas explanações acerca desse projeto e aquilo que nós comentamos, Fábio, o projeto considerado polêmico, né, o projeto turístico aqui proposto pela Prefeitura de Piracicaba. Agora os vereadores, claro, eles querem conhecer melhor, você já ouviu aí as falas de alguns deles, para posteriormente colocar em votação. Exatamente. O que foi decidido, então, eles acharam que o projeto ainda não deveria ser votado na noite de ontem, né? E eles resolveram, então, submeter esse projeto para apreciação de duas comissões aqui da Casa, a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Agricultura, né? Então, essas comissões vão elaborar um parecer conjunto a respeito desse plano diretor do turismo da cidade aí, e em até 15 dias eles devem apresentar esse parecer e, tendo esse parecer sido concluído, o projeto provavelmente vai em votação novamente aí na Câmara aqui de Vereadores de Piracicaba. E nós separamos então só mais um trechinho, um VT, em que o vereador Gilmar Rota coloca em votação no plenário, né, se o plano vai ser então encaminhado às comissões ou não. Acompanha aí rapidinho um VT de 1 minutinho. Eu deixo claro que não vou solicitar parecer fora da Comissão do Meio Ambiente, tá? Até porque foi feita audiências públicas pela Prefeitura, o projeto está. Então, acatando a sugestão do vereador Dancy, Coronel, se pode as duas comissões, Meio Ambiente e a de Agricultura, sentar e dar o parecer conjunto. Então, eu coloco em votação, senhores vereadores, se nós podemos encaminhar esse projeto para a Comissão de Meio Ambiente e para a Comissão de Agricultura, para que deem parecer em conjunto a esse projeto dentro do prazo regimental de 15 dias. Está em votação. Senhor presidente, pois não. Só para os meus ouvidos ficarem mais satisfeitos, os pareceres das duas comissões serão conjuntos? Conjunto. Tá ok. Dentro do prazo regimental de 15 dias.
Tudo bem? Está em votação, permaneça os favoráveis como estão. Aprovado. É isso aí, então nós acompanhamos aí esse vídeo do presidente Gilmar Rota colocando em votação a possibilidade do plano diretor do turismo ser encaminhado às comissões e foi aprovado então esse encaminhamento às comissões aqui da casa. Né, agora Marcelo? essas comissões, Meio Ambiente e Agricultura, emitirão um parecer em conjunto sobre esse projeto para posteriormente ser colocado em votação, em apreciação novamente aqui na casa. Exatamente, Marcelo. Bom, acho que é isso, né? Esses foram os principais assuntos dessa quarta reunião ordinária de 2020, né? Então nós destrinchamos aqui um pouquinho, fizemos um resumo da pauta dessa reunião. E acho que é importante a gente deixar claro também que a audiência, né, a reunião pública de ontem, ela está disponível, né? No Facebook da Câmara de Vereadores, para quem quiser acompanhá-la inteira, né? Isso. Também é uma possibilidade, então isso daí sempre fica na íntegra, exatamente, Marcelo. Tá certo. E fazendo já um convite, Fábio, para você, telespectador, estar com a gente novamente na próxima segunda-feira no programa Pré-Pauta. Daí nós entramos no ar aqui antes da reunião plenária, da reunião ordinária, para trazer para você o que é que os vereadores irão apreciar na noite da próxima segunda-feira. Fábio? Exatamente, Marcelo, é isso. Então, vamos nos despedindo aqui de vocês. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência e até a próxima. Ótima sexta-feira, bom fim de semana. Até segunda-feira. Até segunda. Tchau, tchau. Até mais. Olá, amigos da TV Câmara de Piracicaba. Estamos de volta com o programa Pós-Pauta.